Bem, pessoal, passando aqui para chamar a atenção a respeito de um procedimento quando nós escrevemos qualquer produção acadêmica científica, que é considerado como uma desonestidade científica, o chamado plágio. O plágio categórico é a utilização de ideias, textos, ilustrações de outras pessoas como se fossem suas. Ou seja, a compilação. Você copia a produção acadêmica, técnica, científica de um indivíduo e se apropria daquele conhecimento. Certo? Isso tem consequências civis e acadêmicas extremamente, digamos assim, importantes. Na esfera civil, o plágio comprovado pode levar o indivíduo, o plagiador, a ressarcir por direitos morais o plagiado, com multa, a dar a satisfação à sociedade sobre o seu procedimento, que é desculpas públicas em veículos de comunicações daquela localidade, e a retratação civil, em alguns casos até com perda de liberdade. Então, plágio é considerado um crime acadêmico. No ponto de vista acadêmico, o plágio ele leva o indivíduo à perda de titulação, ao cancelamento de publicações e à restituição ao erário público das vantagens conseguidas com a produção do plágio. Certo? Então, nesse sentido. Existe também o chamado autoplágio. O que é o autoplágio? É o cientista publica um trabalho e ele republica esse trabalho como sendo original. Ele fez a própria cópia, civilmente não é um crime, mas academicamente tem consequências bastante importantes. Certo? Ou seja, é você copiar a sua produção como se fosse inédita. Isso realmente é extremamente complicado. O que nós podemos fazer para evitar o plágio? Certo? Sempre que nós formos citar uma ideia, é importante que também cite o autor dessa ideia e onde essa ideia foi encontrada. Certo? Caso contrário, pode sofrer danos interpretativos, mesmo sem você diretamente assumir como sendo sua, mas fica no ar quem produziu aquele conhecimento. Então é importantíssimo que esse conhecimento seja produzido. Temos que tomar cuidado também quando falamos em termos de plágio, ao publicarmos alguns trabalhos científicos, para não, com as falsificações, certo? Ou seja, pesquisadores que alteram os dados das pesquisas, fraudam os dados para obter resultados previstos, enfim. Nós vamos trabalhar com uma variável bastante clara, tipo, associar sedentarismo e lombalgia, certo? Ou seja, tem hipóteses que nós prevemos que são facilmente comprovadas, mas que os nossos dados da pesquisa não sinalizou para a confirmação dessa hipótese. É considerado uma desonestidade acadêmica alterar esses dados para que ele venha confirmar essa hipótese. Temos que tomar bastante cuidado com isso. As falsificações, elas podem correr também na literatura citada. Cuidados com a interpretação, ou seja, aquilo que eu já tinha comentado antes com vocês também. Sempre é importante dizer de onde vem, porque as pessoas interpretam de maneira diferente os textos em que nós escrevemos. Então é bom tomar muito cuidado com o que se diz
com as concordâncias verbais, com as palavras, com o texto do qual pesquisamos, para que não haja má interpretação daquele trabalho que nós escrevemos. Outro detalhe importante também, quando nós formos publicar os dados, é importante que tenha uma fidedignidade muito grande com esses dados, inclusive na coleta desses dados, certo? Que sejam apresentados literalmente como ele foi, que ao nós afirmarmos que vamos trabalhar com jovens adolescentes, certo? Jovens adolescentes, realmente você tem que ter pesquisado com jovens adolescentes. Não é interessante, é considerado desonestidade acadêmica você apresentar dados com jovens adolescentes e você ter investigado jovens adolescentes e adultos também, ok? Então, essa delimitação do N da pesquisa, do sujeito da pesquisa, do objeto do estudo, ela tem que estar literalmente de acordo com o que foi apresentado na metodologia, sob pena de ser considerado também uma desonestidade científica. Vejam bem, somente para lembrar, eu sei que vai ser difícil, né, na nossa trajetória encontrarmos casos nesse sentido, mas, de certa forma, já chama a atenção caso alguém se sinta mais confortável no Ctrl+C, Ctrl+V. Tem que tomar muito cuidado. Em alguns textos até você pode trabalhar nessa perspectiva, mas depois tem que desconstruir o texto totalmente, tem que colocar a sua interpretação, tem que colocar a sua identidade, a sua tessitura literária naquele texto e citar de onde veio a ideia, certo? Para evitar uma desonestidade acadêmica, científica, chamada plágio. Até mesmo para isso, esse trabalho, essas pequenas colocações, estão postadas no Moodle de vocês e também no Drive, né, da nossa disciplina, com o nome da professora Suzana, que é originalmente a professora dessa disciplina. Está afastada no momento, e esse material foi gentilmente cedido para ela, ok? Contem comigo, contem conosco e boa sorte.